Paz, meus amados. Amém. Deus seja louvado. Que Deus possa nos conduzir. Deus possa tocar no nosso coração, nos levar à sua comunhão. Amém. Que o Senhor seja a nossa inspiração, nossa fonte de vida, e toda a honra e glória seja dada ao Senhor Deus. Tudo posso daquele que me fortalece. Verdade, esta semana eu tinha preparado algumas palavras para lhes falar, mas ontem aconteceu que algumas coisas que isso sucederam, e na verdade essa palavra que vai ser falada é totalmente da palavra que eu estava pensando a semana toda. Mas Deus sabe todas as coisas, não é a vontade do homem. O Senhor fala, a gente faz planos, mas do Senhor vem a resposta. A verdade vem de Deus. Confiar em Deus. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu quero hoje, se Deus me permitir, falar dessa esperança em Deus, dessa confiança do Senhor, falar que nós estamos envoltos no seu amor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas dificuldades. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde o amanhecer. Clamam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim às guerras, e até os confins do mundo quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos. Sabei, o Senhor fala, que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Foi-me permitido falar esse salmo primeiramente, meus irmãos. Primeiro para me lembrar e também para lembrar aos irmãos. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio. E se vocês prestarem atenção nesse salmo, ele fala que Deus está conosco em todo momento. Às vezes, o nosso coração se conturba e a gente clama: onde é que tu está, Senhor? As dificuldades vêm, as lutas vêm e a gente pede: onde é que tu está, Senhor? Onde é que tu está, que eu tenho clamado tanto? Eu tenho clamado tanto o teu nome, Pai. Parece que o Senhor não tem escutado o meu clamor, as minhas lágrimas, o meu fervor. Esse salmo aqui, o salmista, nessa situação, não estava passando por um momento de alegria, não. Não era um momento de felicidade constante, sabe? Era um momento de tribulação, era um momento de
E ele clama ao Senhor. Nos momentos de tribulação. Eu sou o teu Deus. Eu estou com vocês. Não temam. Não temam porque eu sou. Eu estou aqui. Vocês são povo de Deus. E como diz o Senhor, eu não vos deixarei só. O Senhor é Deus. Ele é rei, Ele está conosco. Não importa a situação. Às vezes por a nossa falta de compreensão, a gente pensa que Deus nos largou. Mas Deus não. Ele está fazendo a obra dele. Nesse instante, Ele está fazendo a obra dele. Hoje, amanhã, o ontem que passou, Deus Ele é. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, Senhor. Vamos voltar no Novo Testamento. Vamos falar um pouco de Deus. Quem é esse Deus? Por que confiar nesse Deus? O que é que Ele pode? 1 João capítulo 1, está o Evangelho. Está falando um pouco desse Deus, da majestade desse Deus. João capítulo 1, ele fala do Senhor. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se faria. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Eu chamo essas palavras também para lembrar nós, quem é esse Deus? Por que confiar nesse Deus? Por que a gente clama para esse Deus? Eu digo para vocês, meus amados, toda a criação, ela dá testemunho da grandeza e do amor de Deus. Por que confiar nesse Deus? Ele diz assim, no princípio era Deus, era o Verbo que se fez carne. No princípio de todas as coisas, olha a majestade de Deus, Criador de todas as coisas, o princípio de tudo. Por que confiar nesse Deus? Porque Ele é. Ele é a criação. Ele é. Simplesmente porque Ele é. E se tem alguma pessoa que pode ser capaz, essa é Deus. Aquele que é todo poderoso, que criou todas as coisas. Vocês não estão pedindo para pessoas como eu, como vocês. Vocês estão clamando para o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Então quando vocês clamarem, não duvidem no coração de vocês, porque Ele é Deus. Ele é. Simplesmente isso. Ele é. Eu lembro da história no Antigo Testamento. E lá fala a história de Abraão. Abraão, muitos irmãos já devem ter escutado. Ele é dito como o pai de toda a descendência. E aí, uma passagem, Deus fala com Abraão. Abraão já avançado em idade. E Deus fala para Abraão: Abraão, tua descendência vai ser como uma estrela do céu. Abraão diz: mas Senhor, eu já sou avançado em idade, minha mulher é avançada em idade, como é que a minha descendência vai ser como estrela do céu? Eu sou Deus.
simplesmente porque eu sou Deus, eu falei. E Abraão creu nessa palavra. Abraão teve filho, Isaac, primeiro filho, avançado em idade, mulher avançada em idade, mas porque Deus falou, se cumpriu. Às vezes a gente clama a Deus e a gente pede: Senhor, concede esse meu pedido. Mas a gente precisa ter no coração a fé, a confiança. Confie em Deus, porque Ele é Deus. Da mesma forma que Ele fez com Abraão, da mesma forma que Ele fez com Daniel quando estava na cova do leão, da mesma forma que Ele fez com Sidraque, Mesaque e Abednego quando estava na fornalha de fogo. E o rei clamava: se vocês não adorarem o nome do rei, vocês vão ser queimados nessa fornalha. E eles disseram: de modo nenhum clamaremos a outro Deus, senão o nosso Senhor. E eles foram para a fornalha de fogo, mas por causa do amor de Deus, nada lhes aconteceu. Eu estou clamando a vocês, meus irmãos, a confiarem nesse Deus, a confiarem nesse Deus que fez todas as coisas, que pode todas as coisas. Lembramos também da história de Jó. Jó, homem de tantos bens, abençoado por Deus, o qual o tentador, por causa da inveja, o tocou na sua família, tocou nos seus bens, tocou até na sua saúde. Deus às vezes, Ele nos chama. Ele nos chama a ser provados no meio das angústias, no meio das desilusões, da dificuldade. Deus chama a gente. E quando Deus chama a gente, meus irmãos, fiquem gratos. Porque quando somos atribulados, é porque Deus considerou por nós dignos de sofrer tal afronta em seu nome. Quando nós sofremos dificuldade, não devemos dizer assim: mas por que isso aconteceu? Mas devemos lembrar que nós temos um Deus que cuida da gente. Se as coisas não acontecem como a gente quer, se nossos planos são frustrados, lembrem, meus irmãos, não são nossos planos que têm que se cumprir. E que o nosso pensamento limitado às vezes nos leva a caminhos de destruição. A nossa vontade, a nossa compreensão é limitada das coisas, mas Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele sabe, muito mais do que a gente, o melhor caminho para seguir. Ele é Deus. Vocês são a luz do mundo. Mateus 14:16. Versículo 13 e 16. Isso. São tantas letras. Isso. 5, 14 a 16. Acho que todos os irmãos já encontraram. Deus vem lembrar para vocês: vocês são a luz do mundo. Deus colocou vocês para serem luz, para serem o sal da terra. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas um velador ilumina todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Meus amados, nós somos chamados para ser luz do mundo. E isso é palavra de Deus para cada um de vocês. Não fiquem angustiados, porque vossos pedidos não são concedidos na hora que vocês querem que sejam concedidos. Mas tenham perseverança em Deus, confiança no amor dEle. Deus, Ele conhece vocês. Antes de vocês falarem, antes de vocês pensarem, Ele já conhece tudo que tem no coração de vocês. Então, meus amados, confiem. Confiem em Deus. Confiem no Senhor, na vida de vocês. Não deixem que a fé no coração de vocês seja abalada. Não deixem que a confiança de vocês, a confiança em Deus que vem do coração de vocês seja abalada. Ele é Deus. E Ele colocou vocês para ser luz do mundo, sal da terra. Muitas vezes eu me pergunto, onde é que está a minha fé? Deus sabe, em muitos momentos eu sou tão fraco. Deus sabe dos nossos corações. Às vezes Deus nos leva a situações para que nós possamos dar testemunho de Sua palavra. E muitas vezes nós, por sermos tão fracos, nós deixamos o nosso velho homem falar por nós. E nós muitas vezes temos medo. Olha, nós temos medo. Nós temos medo de ser usado por Deus. Nós temos medo de ser tocado por Deus. Nós temos medo de servir de exemplo para Deus. Onde está a nossa fé? Muitas vezes eu pergunto isso para mim. Onde é que está a minha fé? Deus sabe. Muitas vezes os irmãos podem perguntar: onde é que está a minha fé? Por que eu sou tão pequeno, tão falho, tão fraco? Onde está a nossa fé? Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25. Jesus acalma a tempestade. Por que confiar em Deus? Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de morte. Chegando-se eles, despertaram a Jesus, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou. E veio tranquilidade. Então disse Jesus: onde está? Onde está a fé de vocês? E eles, possuídos de medo e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu chamei essa situação, falando de confiança em Deus, para chamar nós, irmãos, a essa confiança. Muitas vezes em nossa vida, a situação que nós escrevemos nessa parábola acontece com nós. Deus está do nosso lado, Deus está nos conduzindo,
E quando vem a tempestade, quando o nosso barco está para virar, quando as ondas vêm no nosso barco bater, nós nos desesperamos, nós não sabemos o que fazer. Quando os problemas vêm tão grandes, por muitas vezes nós esquecemos que nosso Deus, Ele não está distante, Ele está ali do nosso lado. E Deus vai dizer: filho, onde está a tua fé? Onde está a tua fé, meu querido? Onde está a tua fé, meu amado? Cristo está do teu lado. Vocês lembram do salmo que a gente leu? No meio das tribulações, eu estou no meio dele. Deus está no meio do nosso povo. Deus está no meio de nós. Deus está no nosso coração. Parece que nós somos muito fáceis de esquecer das coisas. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos um Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. Nos esquecemos quem nós somos e quem Deus é. E aí nós trememos de medo, feita qualquer tempestade que aconteça. Nós trememos de medo e ficamos dizendo: meu Deus, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Como é que eu vou me livrar desse problema? É maior do que eu. O problema pode ser maior do que você, pode ser maior do que eu, mas não é maior do que Deus. Amém. A dificuldade pode ser maior que vocês, mas não é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é tão grande, Ele excede todo o entendimento, que aquela dificuldade naquele momento para Deus não passa de gota no oceano, nada. E Deus chama nós. Onde é que está a nossa fé, meus filhos? Eu estou aqui. Eu quero chamar uma última palavra, lembrando de um querido irmão chamado Paulo. Lembrando-nos da confiança em Deus. Confia. Confia. Deus é o Deus que é capaz de transformar. É Ele que muda os corações. É Ele que faz morada. É Ele que faz transformações. Confia. Romanos 8. Romanos 8, 31 ao 39. Vamos fazer esse fechamento da glória a Deus. Como diz, né? Sem Deus nada podemos fazer. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não dará Ele todas as coisas graciosamente? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Eu vos pergunto, meus amados, quem nos separará do amor de Deus?